Este é Umbu Podcast, um podcast Pare. Que é isso? Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce. Eu não sei quem chamou essa criatura. Hello, gente! Mais um episódio do Umbu Podcast. Você tá com saudade da gente? Tá com saudade, Mertoca? Eu sempre tô com saudade de vocês. Mas eu tava perguntando, mas você tava com saudade do pessoal que assiste a gente, Mertoca. Eu também tenho saudade deles. Gosto da resenha, né? Pois é, então é isso. Umbu Podcast, eu sou o Val, bem-vindo. Essa aqui nos fala quem? Mirtes Santa Rosa. E Camila França vai apresentar o nosso convidado de hoje, porque a gente tá muito chique nesse Umbu Podcast. Camila, Convidado ilustre! Gente, voltamos. Essa é a 5ª temporada. Durante 7 episódios, vamos conversar sobre democracia. E eu garanto que em cada episódio tem uma resenha e um convidado especial. E hoje, aqui ao meu lado, eu não tô só com minhas parceiras do crime, né? Além de Val, bem-vindo, e Mirtes Santa Rosa, tô muito bem acompanhada de José Sérgio Gabriele, gente. Você já... Ó, primeiro dá um close nele. Seja muito bem-vindo, José. Como é que tá? Muito obrigado, Camila. É um prazer. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Mirtes, pelo convite. A gente está muito feliz de ter você aqui para poder a gente conversar sobre um tema, sobre uma temporada que a gente pensou com muito carinho de falar sobre democracia. Sobre esse tema que muitas vezes nos causa arrepios, mas que é tão necessário termos discussões sobre como ela perpassa toda a nossa vida, né? Como é isso? Como é viver em um Estado democrático de direito, né? O que é isso? E aí, quando a gente falou, não, vamos conversar com Gabriele, a gente ficou logo feliz. Falou, pô, a gente vai conversar com um doutor. Na verdade, a gente falou que vai conversar com um pica, né? Assim, né? Não foi. vai Verdade. Camila, começou, Camila! E agora? Gabriel, bota aí um nessa edição, Gabriel. Eu quero falar. verdade- Nem é Gabriel, é Motinho. Mas quem vai botar a edição é Gabriel, né? Começou, gente? É porque Gabriel foi lá pra longe. Gabriel abandonou a gente, mas tudo bem. Tá pensando de demitindo o Motinho Tá aí, vendo? dispensando ele sem Ó, avisar. Por favor. Não, filha, a gente não te demitiu, não, viu? Tá tudo certo, como Dante. Mas falando bem claro, assim, José Sérgio Gabriel é especial, porque a gente vai falar de diferentes pontos da democracia, né? Vai falar de uma militância estudantil, a gente vai falar de um gestor público, vai falar de candidato a posto parlamentar e executivo também, e de outras experiências que ele possa compartilhar, inclusive a familiar, que foi por onde a gente começou, né? José Sérgio Gabriel é pai de 2 filhos, e a gente vai conversar sobre isso, né? Vocês falam sobre democracia em casa? Sim, com certeza. Meus 2 filhos são perfeitamente democráticos, meus 2 enteados também são muito democráticos. O grande problema da democracia é que ela é como o estepe do carro. Você acha Que tá ela- de boa. que tá de boa, E daqui a mas pouco- quando você fura o pneu, você sabe a importância dela. O problema da democracia é que, se você não tiver um ambiente democrático, as ideias não florescem, as oportunidades não acontecem, as pessoas acabam partindo para uma solução na tora, cada um se vira para resolver a sua situação, e isso acaba criando uma selvageria e a sociedade perde. Quem viveu a ditadura, eu sou um homem de 72 anos, portanto já vivi a ditadura, e lutei contra ela e sofri por ter lutado contra ela, sabe que a perda dos direitos democráticos, mesmo que os direitos sejam limitados, porque os direitos não são iguais, quer dizer, Sim. os negros, as mulheres, os quilombolas, as pessoas da periferia não têm os mesmos direitos dos brancos, Não tem dos homens, o mesmo acesso. o É mesmo fato, acesso. Então, mesmo com essa limitação, a democracia é muito importante. E aí a gente vai começar então com uma pergunta que a gente está lançando em todos os episódios dessa temporada, né? Para já balizar quem está chegando aqui sobre por onde vai partir os outros diálogos. O que é democracia para você? Não, para mim a democracia é o respeito ao direito do outro. A democracia, do ponto de vista das relações entre as pessoas, é respeitar o direito do outro. Ou ter regras que determinem os limites entre minha vontade e a vontade do outro. Mas a democracia é uma forma de organização do Estado. E o Estado sempre é um Estado opressor. Então, quando você tem um Estado opressor, a democracia tem que ser algo que possibilita que a sociedade se manifesta, que os diversos grupos possam vir a ganhar mais espaços na utilização dos recursos públicos. E a democracia é também um processo de decisão de quais são as prioridades. Ou seja, a democracia é um processo que define
o que o governo deveria fazer. Porque o governo ele não gera recursos, ele tira recursos de uma parte da sociedade para dar para outra. De quem ela vai tirar e para quem vai dar, a democracia, essa é a decisão, né? A democracia permite essa decisão. Então, Inclusive, a democracia tem várias dimensões. Esse ano, né, a gente tem falado muito sobre a importância de quem você vai votar para o legislativo. Tanto o legislativo estadual quanto federal, porque essa definição também passa por essas pessoas que vão lá nos representar. Então, se eu vou e exerço essa parte da democracia, que é o direito ao voto, o direito à escolha, e depois, ou eu não voto, ou eu não paro para poder pensar em quem eu estou votando, ou eu simplesmente votei, o meu candidato ganhou, a minha candidata ganhou, e eu não vou lá também estar na fiscalização de um processo, eu enfraqueço essa democracia. Sim. Porque são nesses momentos que surgem outros interesses, que não necessariamente são interesses que uma parte digamos assim, do povo não queira, mas possa ser que esse direito, né, isso que é trabalhado, não favoreça ao outro, né? Já que, é como você disse, né, tem várias partes, então todo mundo tem que se encontrar. Como é que a gente vai se encontrar nisso? Não, com certeza, Mitz. Você tem a eleição para os parlamentares, para os congressistas, né, para os deputados e para os senadores, ela é fundamental, porque o parlamento ele acaba sendo a caixa de ressonância dos interesses. O nosso Congresso ele não representa a nossa sociedade de fato, porque a composição do nosso Congresso tem muito mais homens do que mulheres, mais do que proporcionalmente na sociedade. O nosso Congresso tem mais brancos do que negros. O nosso Congresso tem mais representantes dos proprietários de terra do que dos consumidores de produtos agrícolas. O nosso Congresso, portanto, ele não representa de fato a nossa sociedade. Ele representa uma parcela da nossa sociedade. Nós precisamos ampliar a presença de negros, a presença de mulheres, a presença de pessoas comprometidas com esses interesses que são, digamos assim, os interesses que não estão no poder parlamentar. O executivo, ele acaba sendo um poder que a mudança que ocorre a cada 4 anos, ela acaba mobilizando mais a sociedade. Então, nós temos na escolha do presidente, na escolha do governador, na escolha do prefeito, uma escolha que a sociedade exige um pouco mais saber o que ele pensa, o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Para os parlamentares, no entanto, a gente não faz isso. Às vezes a gente é motivado na votação porque a vizinha pediu, porque porque ele é bonitinho, entendeu? Ou seja, não entra numa discussão, porque né? Nós não temos uma coisa fundamental da democracia, que é um partido de fato, os partidos de fato. Nós acabamos votando no parlamentar nas pessoas e não nas ideias que ele defende. Mas você acha que por isso, assim, né, diante de tudo que tem acontecido no nosso país, você acha que a democracia no Brasil está devastada? Ela está muito prejudicada nesse momento, eu acho. Nós temos vários problemas que afetam a nossa democracia. Eu já disse, que é a própria composição do Congresso. O processo eleitoral e a legislação eleitoral não favorece a formação de partidos. Ou seja, partidos é uma parte da sociedade e, portanto, um partido deveria defender princípios, ideias, programas e não ser apenas um agrupamento de interesses pragmáticos para atender determinados interesses particulares. Então, nós temos que avançar numa reforma política que mude a situação partidária, fortalecendo partidos que tenham ideias, que tenham programas, como tenham propostas. Como a gente vê, por exemplo, em outros países, né? Então, os partidos são mais do que as pessoas na representação eleitoral. No entanto, no Brasil, a gente acaba votando em pessoas. A democracia também está prejudicada porque nós temos um judiciário politizado. Um judiciário que acaba sendo, primeiro, muito pouco mutável em relação à sociedade, é um poder muito mais hierarquizado, é um poder muito mais masculino, é um poder muito mais branco do que o poder legislativo, e o poder judiciário acaba sendo mais conservador. Então, o poder judiciário barra mudanças, também além do legislativo. E terceiro, porque nós temos um sistema de comunicação muito concentrado. É impressionante o poder que as grandes redes de TV e rádio no Brasil
tem sobre os mercados de comunicação. E agora, coisa que não acontece em outros países do mundo. Isso. Tem mais diversidade. E agora a gente fica, né? Eu, enquanto publicitária, sempre digo isso. A gente fica nessa ilusão que, mas a internet faz com que... Não, gente, na hora que vai para a TV, é diferente. A TV ainda é o maior. Na hora que vai para a rádio, é meio de massa, diferente, né? Atinge as grandes Atinge massas, mais. né? Porque assim, A internet às vezes não chega naquele interior, mas a televisão chega. O rádio. O rádio rádio chega, chega. o rádio chega ainda mais. mais, exatamente. Então- Mas eu acho que nós vamos caminhar para que a internet vai ter um papel mais importante. E a internet acaba criando um problema. Veja o seguinte, note o que está acontecendo agora na internet, nas redes sociais. Você está tendo uma mudança nas redes sociais, porque antigamente a gente tinha claramente redes sociais. Não sei se vocês se lembram, mas no início do Facebook você tinha amigos no Facebook. você procurava os seus amigos. Tá certo? Amigos no Facebook. O e-mail, que já é coisa do passado muito longínquo, o e-mail ele era uma forma de aumentar a comunicação das pessoas. O WhatsApp criou grupos em que você se associava por pessoas que você tinha uma identidade. Mas agora você está crescendo uma forma de comunicação que é completamente não coletiva, não social, que é, por exemplo, o TikTok. No TikTok, você se agrega, o que você recebe do TikTok não é porque você escolheu de quem você vai receber, é pelo assunto que você gosta. Então você não tem mais relações sociais, mesmo na internet. Você passa a ter uma relação individual do indivíduo com o todo. Essa mudança da percepção vai ter efeitos futuros sobre a democracia, Claro. vai ter efeitos futuros sobre a comunicação, vai ter efeitos futuros sobre as ideias, porque você desenvolve as ideias na convivência, na troca, na discussão, da controvérsia. E isso é que caracteriza a vida humana, porque se você for só seguidor, formulador e seguidor, Não dá, influência né? não dá. Não dá. Você tem que parar para pensar realmente, né? O que é que aquilo ali está querendo me dizer? O que é que eu penso daquilo? Eu concordo ou não concordo? Eu concordo em parte, a outra parte não é. Eu vou aprender um pouco mais para poder ter um... Sabe? Uma das coisas da democracia, a gente também acaba falando muito em democracia quando a gente chega em anos eleitorais. Sim. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que a gente tem que entender que vivemos em uma sociedade democrática e as crianças precisam entender isso desde cedo, para que elas compreendam o todo, o que é coletivo, que não dá, assim, não dá para eu viver só dentro de um prédio onde eu vou ter tudo. Vindo para aqui para gravar, eu recebi um panfleto. A primeira coisa até que eu pensei foi, poxa, tem alguém vendendo apartamento, que bom, né? A economia, parece que alguém agora já está tendo coragem de investir. Mas, na hora que eu olhei, tinha assim, mercado, dentro o que está oferecendo dentro do condomínio. O mercado para o pet, mercado para não sei o que. Eu falei, as pessoas não vão nem mais sair para levar o cachorro para cagar? Já tem um tempo que eu fico Deus! pensando nesse conceito, assim, né? E quando o Gabriel estava falando sobre essa coisa da rede social, tem a coisa da bolha, né? A gente fica ali na nossa bolha achando que todo mundo pensa igual a gente. Quando você vai pra rua, você vê uma outra descobre coisa. um mundo, né? A partir, enfim. E esse conceito desses condomínios, né? Que tem tudo dentro. Eu sempre fiquei pensando, eu falei, gente, aí o menino é criado ali, estuda ali, faz tudo ali. Aí vai pro festival de verão, na primeira saída, todo burro na cara. Porque não tem a vivência das ruas, não tem a malícia das ruas, né? Ou então experimenta vir o São Jorge. Ou então experimenta vir o São Jorge. Experimenta, Camila, porque eu acho que Vai, experimentar porque isso é com o São Jorge- curiosidade. Isso é com O curiosidade. São Jorge, ele faz parte, entendeu? Ah, porque experimenta vir o São Jorge. Mas é isso, assim, não O sabe, ponto é- sabe? Tipo, não sabe andar na cidade, não sabe onde é que fica. Você não interage, entendeu? Se você não interage, você não aprende. Exato. E você também não ensina. Exatamente. Então aí a democracia é exatamente a facilitar, é um sistema que facilita a convivência de diferentes. E desde que a democracia garanta os direitos, né? Porque note o que acontece, por exemplo, há uma frase famosa, diz que o grande problema do fascismo não é o general. O grande problema do fascismo é o guarda da esquina. Com certeza. Entendeu? Porque o guarda da esquina, lá na ponta,
se ele tiver um sistema em que ele é autoritário, que ele tem todos os poderes, que ele não precisa respeitar nenhum direito, o sistema é extremamente opressor. Então a sociedade também tem que saber que eu tenho direitos e eu tenho que impor esses direitos. É evidente que se as regras da democracia permitem que eu dispute esses direitos, eu me sinto mais confortável. Se eu não tenho como disputar esses direitos, eu me sinto mais oprimido. E aí introjeto, boto para dentro de mim a opressão, o que é o pior dos problemas. Quer dizer, quando você introjeta para dentro de você a opressão, você aceita a situação de oprimido. E o pior é que a escassez do princípio de democracia bem difundido faz isso, né? Faz com que as pessoas percam o senso de cidadania, inclusive sem entender o que tem direito, o que pode acessar, e achando que quem está buscando os seus direitos é errado, porque pensa que é um novo Estado social. Exatamente. A gente se acostuma com aquilo que não deveria se acostumar. Exatamente. E eu acho que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? Que a gente começa a se acostumar com aquilo que vai perdendo qualidade na educação, vai perdendo qualidade na saúde, sendo que a gente deveria estar o tempo todo entendendo que a democracia é para oportunizar cada vez mais nesses espaços que atingem e que estão diretamente envolvidos nas nossas rotinas. Não, note, por exemplo, a educação. Quer dizer, eu pessoalmente, eu estudei minha vida toda em escola pública. Qual é a experiência da escola pública? A escola pública, ela agregava pelo menos, hoje agrega muito menos, ela agrega jovens e crianças de diversas origens sociais. Sim. Porque a sociedade é desigual, ela é desigual. Então você tem gente de várias origens sociais que estuda na escola pública. Quando você vai para a escola privada, o próprio custo da escola privada, a escolha da escola privada começa a selecionar e faz uma espécie de bolha na formação. O que Val estava mencionando, quer dizer, a bolha que existe na rede social, antigamente era a bolha da escola privada, que era uma escola fechada, não somente de elite, às vezes era de pobre também. Sim. Mas estava ali dentro, era segmentada, era bolha. Você nivela por bolha. aquilo que tá lá, né? Porque se um viaja, vai pra Jauá, você todo que tem que ir. Se tá usando aquela caixa daquela marca, vai lá, você vai criando um mundo onde só existem aqueles parâmetros. E as pessoas se relacionam, então, e as escolas criam. Eu, por exemplo, até hoje, na caminhada de Azoane, por exemplo, agora na última terça-feira, dia 16 de agosto, eu encontrei muita gente que foi meu colega do Severino Vieira. Eu saí do Severino Vieira em 1964. Sim. Entendeu? Então você veja que você mantém relações na escola, a partir dessas mas bolhas. é isso, né? Você mantém a partir dessas bolhas, mas você também acaba indo para outros lugares, né? Quando você se permite entrar em outras bolhas e furar a sua. Eu ia falar justamente dele sobre isso, né? Porque já aproveitando esse recorte de furar a folha, a gente tava furar bolha. Furar bolha. A folha não. A folha a gente não vai. A folha. Furar bolha. Meu ambiente O que a gente estava falando foi que você foi um dos candidatos, um dos políticos, que em 2019 já estava pleiteando, né, o protagonismo de agentes e políticos pretos nas candidaturas que estavam surgindo, principalmente no executivo. E antes disso, você já tem uma relação bem estreita com a comunidade negra, com os blocos, com as iniciativas, até quando estava à frente de alguns equipamentos públicos. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Eu sempre fui uma pessoa ligada ao movimento negro, eu tive ligações desde o início do MNU, por exemplo. Eu sou um militante que... Eu trabalhava na época com a economia do trabalho e nos meus trabalhos eu sempre tinha um recorte racial sobre o mercado de trabalho. Então a minha relação com o movimento negro é uma relação muito antiga. Quando eu cheguei na Petrobras, nós chegamos a firmar com o Ministério da Integração Racial, nós chegamos a firmar um acordo que definindo princípios para tentar normatizar as relações de patrocínio cultural, valorizando as questões referentes à comunidade negra. E nesse sentido também houve uma grande aproximação, não só com os blocos afros, como com todas as entidades culturais que valorizavam as tradições africanas e as tradições contra os escravos, tentando destacar o papel da escravização na montagem da sociedade brasileira. E, portanto, em 2019, quando na disputa, foi 19? Foi 2019 para 2020, foi a eleição, foi 2020 para prefeito, eu achava que a possibilidade de ter uma candidatura negra era uma coisa importante para uma cidade como Salvador.
tá certo? E participei toda da discussão da... Não é à toa que a todo mundo bancada agora do declara que é feijão, pardo, etc. né? Olha ela, olha ela. Então eu tenho uma longa tradição aí, apesar de melanina, pouca melanina. Pouca melanina, A né? gente chama de branco aliado. né? A A gente gente chama de branco chama aqui aliado. de branco aliado. Os nossos amigos brancos aliados. Porque existe... E é bom, e a gente e é precisa, bom, né? E é importante, inclusive, porque entender, né? Tipo, que as pessoas brancas atingem lugares, infelizmente, que hoje a gente Nem ainda sempre a nem gente sempre atinge. consegue. E ter pessoas brancas comprometidas com questões raciais, sociais em determinados lugares é muito importante mesmo. E o que eu mais gostei da fala desse é entender que ainda continua branco. Porque algumas Sim. pessoas, quando se aproximam, vêm com o discurso: ah, mas eu não sou nem tão branco assim. Ah, minha avó, minha periquita, meu Não, papagaio. quando lança minha avó era negra, meu Deus. Minha avó, e eu gosto disso, de entender que é Sim. branco e não precisa ser preto para entender a importância de um processo de reparação. Basta num entender país, um pouquinho no de Brasil, né? história, né? Apesar de que, do ponto de vista de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não seria branco. Sim. Mas aí é porque- daquela, Não só pela- daquela pela história. pela Mas no origem Brasil também, você pela Mas no origem. Brasil- Eu tenho também É, ascendência claro. negra, mas não reivindico ser negro. Não. Mas, ótimo. Gabriele, você tá falando aí da sua relação, dos seus amigos que você encontrou ali no Severino Vieira. Você é um cara que vem de movimento estudantil também, né? Participou ali. Eu fiz movimento estudantil lá no século XVI. Junto com os Incas, né? Junto com os Incas. Quando você começou Muito a bom. fazer movimento Muito bom. estudantil, Muito bom. você muito bom. imaginava que você faria uma carreira como um gestor público, uma pessoa que sempre Não, estava pensando quando eu nisso? comecei a fazer movimento estudantil, a época que eu fiz eu comecei o movimento estudantil em 1963, né? No Severino ainda. E na época é incrível porque a discussão que nós tínhamos na época era sobre o programa espacial, era a ida para a Lua. Sim. Tá certo? Então, a disputa do Severino era, no movimento estudantil, era defesa do programa espacial soviético, que tinha Gagarin e Adoro, o Gagarin! Sputnik, e a defesa do programa espacial americano. Americano. Então, lá era a na disputa NASA. americano e russo, que era o que a Acho que o gente... pessoal de hoje fica, ai, gente, queria isso, né? Assim, Aí volta, quero a gente tá voltar. no movimento estudantil aí, deve tá escutando a gente, tá assistindo a gente, deve estar pensando, queria ter essas Olha, discussões, né? é. Naquele momento, obviamente, eu imagino que eram muito importantes, né? Mas é porque hoje a gente tem coisas tão mais urgentes e latentes, assim, e desesperadoras, diria, que, né? Mas também o universo estudantil era pequeno, era bem menor do que é hoje. Né? Era bem menor do que é hoje. Então a gente tinha essas discussões. É claro que também a gente discutia porque faltava giz, porque a professora era ruim, ou porque Tá o faltando transporte tal não... coisa, né? Apesar de que ele andava de bonde, naquela época era bonde, entendeu? Era bonde. E o bonde era... Era uma Salvador Você bem morava onde aqui em diferente. Eu Salvador? morava em Tororó. Ah, morava perto e andando. Você nem pegava bonde. Nem pegava bonde. Eu às vezes pegava bonde. Às vezes na Principalmente preguiça. quando eu voltava, porque Na o preguiça. sol... Não te julgo, faria o mesmo. Mas vamos também contextualizar que era um Ainda Brasil. tinha estado de pungado no bonde. Eu ia perguntar isso, você traseirava o bonde. Prazerava o bonde. Pungado no Quem bonde. nunca trazerou em Salvador. Eu não, viu, manhã? Deixando bem claro que aquilo que a vizinha falou era mentira. Eu nunca fiz essas coisas. Agora, eu tinha medo. Como eu estudava em Brotas, Morro de medo de minha mente. aí o que saber de um negócio acontecia? desse. O meu irmão traseirava. E eu ficava com raiva, porque minha mãe dava aquele dinheiro contado do transporte. E aí eu pegava e ficava tentando traseirar. Aí, de repente, o ônibus ficava vazio. Ia esvaziando até chegar ali no começo da paralela, né, pro Imbuí. Quando ele ia ficar esvaziando, eu começava a ficar com vergonha. Tinha que soltar outro e pegar mais cheio. Aí pô. não, pois é, mas eu não era dessa Você- coragem. Como é que você Eu sabe ouvi se você falar. nunca traseirou? Eu ouvi falar. Uma amiga minha me contou. Eu ouvi Contaram. falar, me contaram. Aí, o que acontecia? Se eu tivesse aquele vale estudantil que Sim, comprava era ali o no passe. Aquidaban, o Era passe. Era o O passe. passe do Aquidaban. Aí eu ficava, às vezes, mesmo, eu sentia vergonha de estar fazendo aquilo, porque vinha minha mãe me deu o dinheiro. Não sei o quê. Eu passava. Aí Bruno dizia, você é uma otária. E ele Mas- ficava ali. Aí Eu você quero- não me viram o bonde. O bonde tinha um estribo dos lados. Aí só aguentava ali, E né? aí você pulava, saltava. E ele andava relativamente devagar, então você podia saltar, pular do Eu cara. perguntar meu pai se ele traseirou nesse bonde. Aí já tem outro Mas parâmetro. era uma Salvador bem diferente, né? Do que a gente vê Era um hoje. Salvador muito diferente da de hoje. Era uma cidade pequena, tinha 600 mil habitantes.
Entendeu? É uma cidade do tamanho de Feira de Santana. Gente, o bom de conversar com o economista é que ele sempre traz dados, né? E Camila, Adoro, Camila né? é a Aqui, ó. pessoa dos dados. Tô aqui. Ela ama os dados. Ela Maravilha. tá aí feliz. Gabriele, o que é uma economia do trabalho em favor da democracia? Olha, a economia do trabalho geralmente uma parte da ciência econômica que se dedica a estudar as relações de trabalho, se dedica a estudar as condições internas na empresa, como é que se dão as relações internas, se dedica a estudar como é que os trabalhadores acabam se ofertando ou não no mercado de trabalho, acaba analisando quais são as categorias que existem e como elas estão, qual é o futuro que elas têm, estuda como é que estão as relações de trabalho em termos de negociações coletivas, tem uma relação grande com o movimento sindical, porque os sindicatos acabam sendo uma força importante para as categorias mais organizadas, não perdem cada vez mais importância com o crescimento da informalidade e do trabalho autônomo e do trabalho essas mudanças dessas que aconteceram, né? na tecnologia mais recente, mas que também é objeto do estudo da economia do trabalho. Então, a economia do trabalho tem como objeto do estudo o trabalho, seja do ponto de vista dos trabalhadores, seja do ponto de vista dos patrões, porque também há uma lógica patronal sobre o trabalho. Então, os serviços de relações trabalhistas, os serviços de pessoal das empresas, etc., acabam utilizando também instrumentos da economia do trabalho. Então, o entendimento dessa economia do trabalho impacta também diretamente na manutenção de empregos, nas perspectivas de novas vagas, né? Diante de tudo e de qualquer profissão. De qualquer profissão. Então, a economia do trabalho ela estuda um pouco como é que se dão as mudanças e as tendências nessas relações. Porque tudo que existe no mundo foi produzido pelo trabalho, de alguma maneira. Ou direto, ou seja, que a pessoa fez aquele trabalho, ou de forma indireta, porque quando você usa um computador, tem milhares de horas de trabalho ali dentro naquele computador, e você nem percebe que ali tem um trabalho. Aquele computador é fruto de trabalho. Você diz assim, só vou comprar ali um Cada computador. Cada peça Vou daquilo comprar ali. só um A computador. caixa que veio, a pessoa que te vendeu, assim. Verdade. Então isso agora você entrou na minha mente aqui, porque eu tô É igual quando pensando em cada coisa. você compra uma fruta e diz assim, comprou a fruta. Outro dia eu escutei que os meninos da nova geração acham que não existem, que tudo já vem pronto. Né? Que tem um negócio assim, que tal fruta vem dentro de uma caixa. Não, olhe, se planta, viu? Sim, como se surgisse. Surge do nada. Mas com quantos anos? Porque Marte com 3 achava que vinha mesmo. Hoje eles não entendem. Isso, porque como eles convivem menos com essas questões, digamos, rurais, né? Principalmente quem realmente está na cidade, determinadas coisas só com o tempo. Eles vão percebendo, não é assim. E tem uma coisa que essa geração perdeu por causa dos 2 anos de pandemia. Um exemplo, quer dizer, não é só essa geração, não. Você liga e desliga a luz. Quando você liga e desliga a luz, acende a luz. Você acha que aquilo vem de onde? A luz. O que é que tem por trás para que a luz acendeu? A luz que inventou. Como é que a luz aconteceu? Ela não veio do céu. Ela não é do nada, né? Não é o sol que provoca. Até o sol está provocando. Agora, né? Tá gerando Agora tá. luz. Agora, eu fiquei pensando um pouco assim sobre a sua experiência, né? Enquanto gestor público, é muito difícil ser um gestor público. É muito difícil. Para poder ser democrático. É muito difícil porque o governo, a legislação brasileira tem uma diferença absolutamente fundamental entre o direito público e o direito privado. Sim. A diferença essencial entre um e outro é que no direito público você só pode fazer aquilo que é explicitamente permitido. Né? Enquanto no direito privado você pode fazer tudo desde que não seja proibido de fazer. Então, veja a diferença na concepção do direito público e do direito privado. Então, o direito nosso ele é feito para amarrar o setor público. Segundo, dentro do setor público,
os órgãos de controle são hipertrofiados em relação aos órgãos de execução. Então, você tem TCU, CGU, CVM, aqui. TCE, todos o Ministério Público, os órgãos de controle que são com salários maiores, mais poderosos e têm muito mais poder do que quem executa. Então, um engenheiro que vai estar fazendo um projeto, ele vai ter, ou ela, vai ter muito mais dificuldade de implementar alguma coisa do que um auditor que vai fiscalizar esse mesmo projeto. Verdade. Então, consequentemente, você tem uma situação que dentro do setor público você inibe a criação e dentro do setor público você inibe o assumir riscos. Porque a legislação ela é uma legislação que amarra a atuação do setor público. Então, você chegando no setor público com ideias de mudar, é pauleira. É não complexo, é fácil, não. né? É pauleira. Eu me lembro Complexo. que nós fizemos uma mudança muito grande no setor de petróleo no Brasil em 2010. Nós fizemos. Mas não foi fácil. Nós fizemos aquilo porque o governo estava no auge da popularidade. E nós conseguimos impor ao Congresso mudanças importantes na legislação brasileira do pré-sal. Tudo isso acabou. Tudo isso foi desmontado. Mas nós mudamos em 2010. Você ficou na Petrobras de que ano a que anos? Eu fiquei na Petrobras 9 anos e 6 meses, de 2003 a 2012. E em algum momento, pesquisando, eu vi que 2009 teve um marco de arrecadação e captação, Isso, né? Conta mais um pouquinho sobre isso. Nós fizemos em 2010 a maior arrecadação de recursos do mundo da história do capitalismo, a Petrobras. Nós emitimos ações, captamos 126 bilhões de reais. Ai, fale de 70 novo aí esse valor. 126 bilhões de Meu reais. Deus do céu. Motinho, depois você bota assim escrito, pra gente ter Entendeu? noção de quantos zeros tem. Muito zero. Quantos Sim. zeros Muito são zero, esses? muito zero. Nós Nossa. captamos isso. Muito zero. 126 bilhões de reais. E isso viabilizou o pré-sal. Certo? O pré-sal já existia? O pré-sal No- nós no descobrimos em sentido- 2007. Descobriu, Produzia não. mas existia uma pesquisa, né? É bom Isso, deixar a claro, pesquisa né? existia já há mais Existia. tempo, mas assumir o risco de perfurar e descobrir fomos nós que fizemos. Quer dizer, foi a Petrobras que fez. E a descoberta foi em 2007. O fato é que, se não fosse o pré-sal, 2/3 da produção atual da Petrobras não existiria. Sim. 2/3 da produção atual veio Muito- do pré-sal. Portanto, a Petrobras hoje existe Por causa do por pré-sal. causa do pré-sal. Agora, Mitch fez um comentário com a gente na quinta-feira, né? Que desde quinta-feira eu tô com isso na cabeça. Me tira uma dúvida. Muda o presidente hoje, amanhã ele pode botar gasolina a R$3? Não. Era minha pode. ela Não tinha! pode. Ela, desde que ela falou, isso tá na minha cabeça. Olha, Amanhã ela a gasolina... Nem é bom aumentar essa expectativa, porque não pode. vai rolar, gente. Não vai Minha Mitoca rolar. falou isso, eu fiquei com isso na cabeça. Será que pode? Eu falei, Essa Agora, gente, ele é acabou. uma pergunta que te fazem muito, assim, essas coisas sobre É. gasolina. Muito. Mas vamos gás. pegar um pouquinho a casa da gasolina. Olha qual é a situação. Nós éramos exportadores de gasolina. Certo? Mas nós éramos exportadores de gasolina porque nossas refinarias produziam gasolina, processavam petróleo, produziam gasolina mais do que nós precisávamos no Brasil. A economia brasileira, a partir de 2005, 2006, começou a crescer. Quando a economia cresce, e principalmente quando ela cresce, incluindo pessoas mais pobres na economia, o consumo de gasolina, gás de cozinha, querosene, de aviação, diesel, aumenta. Aumenta mais do que cresce o PIB. Então, aumentou o crescimento da demanda. O que é que nós fizemos na época? Precisa aumentar a capacidade das refinarias produzirem gasolina, diesel e GLP. É preciso construir novas refinarias. E elas começaram a ser construídas. Que tem a de Recife? De Recife. A de Recife, Foi a né? única que foi concluída. Concluída, Porque né? a partir de 2014, com a Lava Jato, etc., tudo parou. Então, o que acontece? Nós não construímos novas refinarias. E o país continuou crescendo, apesar de crescendo muito pouco. Nós não estamos com um problema mais grave, porque nós não crescemos muito. Nós crescemos pouco. Então, como nós crescemos pouco, olha a situação de hoje. 30% da gasolina brasileira é importada.
Então, se você importa 30% da gasolina, não é 30, é 25. Em dólar. Em dólar. Em dólar, com Em preço dólar. internacional subindo, você não tem Essa como. informação é muito importante. Então, você tem que aumentar a capacidade de produção do refino brasileiro para fazer com que a gasolina possa ser mais barata. Por que ela pode ser mais barata? Porque o nosso petróleo do pré-sal é muito barato. Para produzir petróleo no Brasil é barato. Hoje, produzir um barril de petróleo no Brasil, um barril tem Eu 159 achava litros. que não era, sabia? Porque eu sempre entendi que o pré-sal, né, tá tão lá embaixo, Isso. tá tão lá embaixo, que para essa tecnologia para retirá-lo era mais cara. É mais cara, sim. Agora, produz mais. Ah, entendi. E como produz muito mais, Só para dar como ela produzir, mano, a Bahia toda tem cerca de 2.500 poços de petróleo. 2.500. 2.500 poços. Só na Bahia. Só na Bahia. Certo? Eita, Dados. Bahia, isso. Bahia rica, E eu vou rezada. em algum momento na Dois. conversa, eu vou lá e jogo essa informação. 2.500 poços de petróleo. Ou seja, poço, aquela coisa que a gente vê. Em filme americano que Ou furou, saiu. seja, 2.500. Sabe qual é a produção total da Bahia hoje? Menos de 30 mil barris por dia. Então, 2.500 poços produzem 30 mil barris. Um poço do pré-sal produz 70 mil barris. Então como você vê a diferença, é isso que eu estou dizendo. É muito grande a A diferença. produtividade do pré-sal é tão grande que o custo de produção fica barato, mesmo que o equipamento seja mais caro. Entendi. Existe uma compensação, né? Compensação, exatamente. De economia. Eu vou partir logo para a pergunta que todo mundo que já imaginou que a gente conversaria hoje com o José Gabriele vai imaginar. A gente vai ter que falar das duas operações, né? Você foi citado em duas operações, na Lava Jato e na compra da Suzano. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre acusações de desfecho, a situação atual. Olha, dentro do possível, né? Não, eu posso falar. A Lava Jato, ela teve mais de 70, se eu não me engano, são 76 delatores que fizeram delação premiada. Tem mais de 200 delações. Eu não sou citado em nenhum caso criminal. 0 caso criminal comigo. Eu tenho casos administrativos, que eu avalio que são parte de uma ação de lawfare, de perseguição política, de tentativa de envolvimento, né? entendimento, etc. Mas eu não tenho condenação definitiva em nenhum caso administrativo também. Então, os casos que eu tenho, que a empresa está mencionando hoje, não são casos de corrupção. São casos o que eles me acusam é de que sabia de tudo e não fez nada. Ah, tá. Foi Entendeu? omisso. Foi omisso. Foi omisso. É essa acusação que eles fazem. Que é uma acusação falsa, porque eu não sabia, nem a Polícia Federal sabia, nem os órgãos de controle sabiam, nem a imprensa sabia, nem... Por que não sabia? Porque apesar do volume individual e absoluto gigantesco dos casos de corrupção da Petrobras, em relação ao volume de recursos da Petrobras, era relativamente pequeno. Tem uma coisa, Gabriela, assim, a gente fala muito de Petrobras, né, no nosso país, né, desde que ela foi, digamos, construída, idealizada. E hoje a gente escuta muito, né, uma parte da população que fica dizendo, vamos vender a Petrobras, vamos não sei o quê. Eu, com o meu pouco de estudo, eu acho que isso é um tiro no pé. Mas é porque você é comunista de iPhone. Eu sou uma comunista de iPhone, gente! Mas é pensando mesmo, quando eu trago para o nosso país, quando você me diz do pré-sal, se não for a Petrobras que tirar o pré-sal, vai ser uma empresa privada? Essa é uma pergunta que eu faço. Privada entendeu? e estrangeira. E muito estrangeira. Brasil. Eu começo por estrangeira, né? Estrangeira eu acho Assim, que como é que ela vai gerar o mesmo tipo de riqueza para o país da mesma forma? A gente sabe que é diferente o que é público e o que é privado, como você mesmo disse, né? Do direito, mas também o entendimento de quem é dono. Se o cara achar, né, que é dono e que aquilo possa ser que não dê retorno a ele, ele não vai investir. Mais do que isso, porque no caso do petróleo e no caso do gás, esses dois produtos são estratégicos. O que significa isso? Não há nada no mundo, hoje aqui em torno de nós, que não tenha trabalho e que não tenha petróleo. Ou
na sua produção ou no seu transporte. Sim. Porque tudo que é transportado, Meu iPhone que foi transportado, veio. Tá vendo? então, Poxa. foi Dival. transportado pelo petróleo. Carregado na energia. Tá certo? Então o petróleo é estratégico. Tanto é que, hoje, quase 90% das reservas conhecidas de petróleo estão na mão dos estados. Não estão na mão das empresas privadas. 90%. 90%. 90% das reservas do petróleo do mundo estão nas mãos dos estados. Outro dia eu li que, sei lá, na Noruega, a Noruega tem uma empresa estatal, não sei o quê. Até comparando, dizendo, aqui fica falando isso. E a Noruega, que é capitalista, que é isso, aquilo, Não, o petróleo é dela. Eu vou chegar até os Estados Unidos, que é talvez o único país do mundo que é grande e que não tem uma empresa estatal controlando o petróleo. Mas, olha o que acontece com os Estados Unidos. Até 2008, porque 2008 para cá mudou um pouco o quadro, eu vou explicar um pouco o que aconteceu. Mas até 2008, os Estados Unidos tinham o suprimento de petróleo dele garantido pelo Oriente Médio. Como é que ele garantia isso? Com as Forças Armadas. Tava As Forças lá, né? Americanas, a Força Armada Americana garantiam a Exxon, garantia a Chevron, garantia as empresas privadas que trabalhavam estreitamente vinculadas ao Departamento de Estado e ao comando das Forças Armadas para garantir o suprimento de petróleo para os Estados Unidos. Então, mesmo nos Estados Unidos, o Estado tem um papel predominante, é de forma diferente, é claro, do que é na Arábia Saudita, que a empresa é estatal, do que é no Brasil, que a Petrobras é estatal, até agora. Vai continuar estatal. Mas o fato é o seguinte, então, manter o controle da empresa estatal, ela é fundamental para todos os países que têm petróleo. Porque o país que não tem jeito, porque a decisão política de onde vai ficar o petróleo foi tomada há 100 milhões de anos atrás. É, né? Entendeu? Então não tem jeito. Tem que reclamar com Deus, né? Reclama com quem fez o universo. Não tem petróleo em todos os lugares. Sim. Então, nós temos um privilégio de termos petróleo. Nós descobrimos uma reserva de petróleo dos últimos 30 anos. Não tem nada maior do que o pré-sal até hoje. É claro que aqui a Guiana e Suriname, aqui no norte do Brasil, está crescendo muito a descoberta lá. Mas nada chega perto ainda ao pré-sal brasileiro, que foi realmente a maior descoberta. E nós vamos abrir mão do Estado controlar isso para entregar a Exxon, para entregar a Chevron, que estão controladas pelo exército americano? Jamais. Entendeu? Continuarei... Porque apesar de serem privadas, a relação dessas empresas com o Estado americano é muito grande. A forma, né, que eles Ou fazem... os chineses também, que é outro lado. Né? Que Os são os chineses grandes... agora... Que a os grande grandes expansão do mundo é investidores, né? chinesa. Eu percebi que se a gente falar aqui de Petrobras, a gente vai render até amanhã de manhã. Então eu vou sair um pouquinho dessa caixinha Isso, e ótimo. vou voltar para outra coisa que todo mundo gosta, fofoca. Isso. É verdade que foi pré-candidato a pré-candidato de governador? Estava Não. muito perto? Não, Só escutava seu nós nome naquele disputamos. período. Eu disputei a preferência do PT em 2014, isso Ah. isso é público, né? Eu disputei com o Rui Costa até o momento em que eu resolvi não levar a disputa até o fim. Apesar de que eu tinha aí uma grande parcela, digamos, orgânica do PT me apoiando. Sim, sim. Tá certo? Talvez até fora do mesmo. Mas Agora, a gente até quando conversou, né, e disse, a gente vai perguntar sobre isso. Como é participar de um partido que nesse partido tudo é democracia? Com tantas tendências, Com com tantas tantas coisas. tendências, É com isso. tantas não sei o mas quê, o não sei fato quê. de ter várias tendências é até positivo, né? Porque acaba sendo, você acaba provocando um debate intenso. Ô, O Gabriel, problema me é quando perdoe aqui quando esse rapidinho. Eu vou voltar, porque tem gente que tá ouvindo que não tá entendendo o que são essas tendências no PT. Você pode explicar? Porque tem muita gente aqui que vai ficar, o que é isso que eles estão falando? olha, o PT é o maior partido do Brasil hoje, é o mais preferido do Brasil hoje. Da Não sei América se- Latina. E é talvez o maior partido de esquerda de massas do mundo. Talvez seja. Tirando, evidentemente, o Partido Comunista Chinês. Sim, mas lá tem outras questões. Mas lá é governo e é diferente. O processo democrático chinês Lá é diferente muito do nosso. diferente. Bom, então como é que o PT se organiza? O PT se organiza, evidentemente, você tem diretórios em cada lugar e você tem, portanto, uma forma de organização formal do partido. Mas dentro dessa vida, o PT realiza convenções,
realiza encontros, debate, se organiza em setores. Você tem o setorial negro, você tem o setorial De mulheres. mulheres, você tem o setorial de Agrário. energia, você tem o setorial de Cultura, saúde, né? você tem o setorial de O cultura. agrário também. Você organiza em termos de setor. Então, ele se organiza dessa maneira. Agora, dentro dele, existem agrupamentos que pensam de formas diferentes sobre alguns temas. Então, por exemplo, tem agrupamento que acha que nós estamos à beira da revolução. E que, Vamos pegar todo mundo, foi-se É, armas. Então, só chega a dar um sorriso. E que, portanto, nós temos que radicalizar o máximo a disputa. Tem outros que são mais, digamos, moderados. E que acham que tem que negociar um pouco mais. Então, esses agrupamentos internos acabam disputando as orientações, principalmente nos momentos críticos, por exemplo, eleitorais. Então, qual é a linha de alianças? Nós vamos chamar Alckmin para ser vice do Lula ou não? Isso houve uma disputa, as tendências se manifestaram. A gente viu, A até gente- a imprensa ficou, né, noticiando, sim. vai, não vai. Então, isso acaba provocando um debate democrático, até que se tomou uma decisão e todos devem seguir. E o que eu gosto é disso. É dessa sensação, assim, de que é o exercício da democracia. Na hora que é tomada a decisão, então tá todo mundo junto, todo mundo colou na aceitam o corda. resultado, né, gente? Tipo, é isso. A gente a vai democracia aceitar. é aceitar. Exatamente. A gente não vai ser... Pra mim, o maior ganho da democracia é isso, é a pessoa aceitar o resultado. E por né? pior que seja, porque eu vou falar que um boa é democracia, né? Então tudo que a gente vai fazer são 3, então o que 2 decidirem, a outra tem que aceitar. Geralmente quem tem que aceitar sou eu. É terrível. Você tem que Sabedoria, aprender. eu sei o que é. Geralmente quem tem que. Elas estão falando do ponto de vista que geralmente tá Quem tudo ganha. certo. Não. A nossa tendência é a mais aceita desse Não, partido. Mentira, é a nossa E aí, tendência. quando se divide, eu sempre fico na dúvida. O meu voto é assim pra ver quem é que eu vou descontar agora. Não, mas aí eu vou ter que. Eu vou contar um fuxico do umbu, Gabriel. Porque Camila, quando ela tem que decidir, ela fica literalmente em cima do muro. É o único momento. Camila é uma pessoa que ela tem lado. Mas no umbu, ela fica em cima do muro. Que às vezes eu e Mirtes, raramente a gente discorda. Não, mas sabe por quê? Porque é isso. Quando você tem um grupo pequeno como vocês 3, aí tem o seguinte: se eu tomar essa decisão hoje, amanhã, como é que ela vai fazer? O raciocínio dela é bem esse. Eu falo. Mas eu não sei de que eu vou me vingar primeiro. Pra Entendeu? poder Então ver. aí isso muda um pouco. O Claro. tempo todo. Mas a nossa tendência, a gente discorda pouco, mas o lugar de onde cada uma saiu, como por ser diferente, é interessante. Exemplo, é uma sociedade na qual a gente pensa em muitos momentos de forma diferente, mas a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Que o nosso podcast cresça, que mais mulheres negras possam falar. Então, assim, eu acho que é um pouco isso com o partido, né? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é eleger. A gente tá ali. Então, vai ter essa disputa e depois vamos pronto, foi Rui Costa, todo mundo é Rui Costa. Todo mundo é Rui Costa e acabou. Todo mundo. O principal problema para isso, e aí o elemento democrático é importante, digamos assim, é o processo. Como é que a gente faz para Esse resolver processo. o processo das diferenças? Vai ser na base de quem é mais forte? Vai ser como no trio elétrico, que você mete o cotovelo e vai? Ou vai ser, de alguma maneira, num processo negocial, num processo de consenso progressivo, num processo de convencimento, num processo em que você define quem é que decide anteriormente, qual é o processo de decisão. Então, a democracia ela depende muito do processo de decisão. Porque se você aceita o processo de decisão, é mais difícil você contestar o resultado. Foi difícil aceitar o processo de decisão de 2018. Mas A gente falou, a gente até conversou, né? Dizendo assim, poxa, foi o voto, né? Fazer o quê? Mas que aquilo dava uma dor. E quando você vê 4 anos depois que você tinha razão, porque Não é aquela nem isso, criatura... Pra mim, o que pesa é o seguinte, que foi esse sistema que durante muito tempo elegeu em 2018 e antes fez outras eleições menores, né, do candidato em atenção. Hoje é o mesmo que está sendo questionado. O voto de urna eletrônica, o processo democrático, tudo aquilo que durante muito tempo garantiu o poder, garantiu o espaço, está sendo questionado. Aí eu fico, porra, antes não tinha... Será pra não aceitar? Era pra não ter aceitado naquele ano. Mas tem Eu sei, eu coordenei a campanha do Haddad, né? Então, em 2018. Então,
para mim, eu estava dentro do furacão ali, vendo tudo, os fake news, vendo as manobras, vendo tudo que aconteceu. E foi realmente impressionante. Quer dizer, nós tivemos durante um período, digamos, a proibição do Lula ser candidato. Quando ficou claro que Lula não poderia ser candidato, a transformação do Haddad pré-candidato em candidato foi um processo complicado. E rápido, né? E rápido. Mas o fato é que nós vimos, assim, claramente uma utilização de robôs e fake news na área do WhatsApp, que a gente não, que estava iniciando o WhatsApp naquele momento. Mas claramente eram robôs Eles ainda usam até hoje, assim. E ali, atuando. E houve uma mudança digamos, na opinião do eleitor numa velocidade estonteante. Quer dizer, o que aconteceu na última semana da eleição foi absurdo. A mudança foi... Os trackers que a gente tinha vinham numa direção até uma semana antes e na última semana dá uma reviravolta. O que demonstra que houve uma atuação ali de coisas fora do padrão normal de comunicação. Mamadeira de piroca, até hoje, eu realmente eu penso nisso, eu sempre falo. Não, mas é isso. Porque é tão eu fui assustador. descobrir o que era, assim, ver, né? Porque a gente ouvia falar, era tudo surreal que eu nunca tinha procurado. Eu fui procurar o que era mamadeira de piroca, tem pouco tempo, sei lá, de um ano Foi pra procurar cá, pra quê, pelo amor de Deus? mas você entrega no algoritmo procurando, não é pra Mas procurar. agora, né? já foi agora, já não tem nem mais graça. Eu falei, gente, como é que alguém acreditou nisso aqui? Porque se eu, sem ver, só ouvindo, já achava absurdo. Alguém mas eu achava- recebeu no A WhatsApp primeira e vez que acreditou. eu ouvi, eu pensei que era uma piada. Depois que eu fui ver que não era sério, tinha gente acreditando real. Não, mas há um outro fenômeno importante, que a gente tem que chamar a atenção nesse momento, que não está nas redes sociais, mas que é um fenômeno importante, que é o crescimento de igrejas intolerantes. Né? Intolerantes, verdade. Assim, principalmente as pentecostais, intolerantes. E na igreja intolerante, você tem dois fenômenos. De um lado, o papel do pastor, geralmente o pastor, mas ou pastora, é muito grande. E o pastor, na medida que ele começa a atuar, ele faz a cabeça do participante da igreja. E, de outro lado, a igreja substitui o Estado na proteção Inúmeras das vezes. pessoas. No acolhimento, E na atenção. no acolhimento, Isso é na verdade. criação. Então, você tem também aí um elemento de acolhimento que cria uma bolha social real, não é bolha de internet, é uma bolha social real, em que as pessoas acreditam só no que o pastor diz e não no que é o real. Então, ao fazer isso, você vê agora o que está acontecendo. Por exemplo, o Bolsonaro, nas últimas pesquisas, ele cresceu enormemente entre esses segmentos. É o segmento que mais cresce, que dá mais a ele suporte. E esse segmento, que era pouco, na eleição de 2000, por exemplo, o segmento evangélico era menos de 12% da população. Hoje está em torno de 30%. Muito mais. Então, cresceu muito. A religião que mais cresceu no Brasil foram os evangélicos. Porque ele deu esse acolhimento. É uma carência às social pessoas. que a igreja, as religiões conservadoras tendem a ter, né? É aquele de regenerar a família, de reconstituir o senso de pertencimento, de agregar em comunidade, de resolver a questão da comida, enfim, de entregar aquilo que as pessoas estão carentes socialmente falando. Porque se você está na miséria, no desastre, qualquer ajuda é boa. Aí eu vejo que famílias que se separam retornam, a criação do filho, uma orientação, Saindo muita gente do perdida, uso, sei né? lá, de droga, de É. bebida, né? Isso é... Agora, vendo o Gabriel falando, eu tava pensando muito sobre vivendo 2018 e pensando como, na verdade, já chegou em 2018 cansado de um processo de impeachment, né? Que a gente fala muito. Então, assim, foi pancada atrás de pancada. A culpa, eu sempre digo, que Eu tô vendo o que você vai falar. foi Peraí, pense aí se você vai falar. Pense aí. A culpa foi daquele dia da eleição de 2014, quando Dilma foi reeleita, entendeu? Que o rapaz lá em Minas não aceitou o resultado. Aí ficou Exato. dando nervoso. A pessoa que não acredita na democracia. A Se pessoa- utiliza da democracia, mas não Aí acredita. ele começou a Eu não querer aceito o esgaçar o negócio.
Aí ele foi, fez aquilo, Eu gostei que ela falou rapaz. tá vendo? Eu fico Eu falei, tensa. né? Minha filha, eu não tenho dinheiro para processos. Não, mas eu acho que Eu acho que esse caso do rapaz que fez isso. Ele tava verdadeiro. Puxa! Mas tem um fenômeno anterior que é mais social, que é importante chamar a atenção, que é 2013. Sim, o As movimento, manifestações as de manifestações dos 2013, se estudantes. vocês lembrarem, Era. elas começaram, Doida, digamos né? assim, querendo mais direitos, o que é muito positivo. Sim. É, democracia Então, prevê isso. Que E a começou por sociedade causa não da fazia. tarifa, né? Do Eu quero mais ônibus. direito, mas ela, já durante o acabou. processo, ela foi rapidamente transformada numa manifestação contra a corrupção Uhum. Claro, aquele e contra o patinho. governo. Que raiva do patinho. Quando eu vi aquele Mas é patinho. a cara do que tá acontecendo É. aquele pato. Aquele pato, ele foi uma antecipação dos momentos atuais. Exatamente. É o pato. É. É um pato, Quem realmente. está batendo pato? Quem está fazendo É. pato? Nós. Os patos da parada. Agora, Gabriela, a gente está quase perto do final. Não, eu- antes de fazer o pergunta, Não, você... eu vou fazer Eu vou perguntas fazer só... ainda. A tia vai Oxi, acabar, tu mas ele falou de pergunta Haddad. Eu ainda. queria perguntar de Manu. Sim. Manu, né? Tem uma aproximação no processo da candidatura de Haddad. Está perto da candidata a vice. Perto das pautas feministas, perto daquele diálogo tudo também. Te transformou de alguma forma? Olha, a minha relação com o movimento feminista também é muito mais antiga. Eu sou, apesar de muitas feministas de hoje na época serem contra, eu sou, por exemplo, defendi lá no século XVI as cotas para as mulheres dentro do PT, por exemplo. Claro, Entendeu? tem que ter. É, Em todos os partidos. Então, e sempre fui, digamos assim, um aliado do movimento feminista. Quando a Manu se tornou a vice, evidentemente que a gente sabia que ali ia ter a temática feminista e iria ser alvo de ataques. É claro que seria alvo de ataques. Mas é um tema que a gente tinha que enfrentar, não tinha jeito. Quer dizer, se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que enfrentar esse tema. Veja a situação atual do aborto, por exemplo. É triste Quer dizer, demais. nós vamos ter que ter uma posição nessa eleição de que nós não vamos defender o aborto. Mas nós temos que considerar que há um elemento de saúde pública que você tem que dar direito às mulher. mulheres Para fazer a escolha. pra fazer a É ela escolha. que vai fazer a escolha. Tá certo? E O que tem eu um tenho terceiro apenas elemento, que é garantir. que esse mundo evangélico, o aborto é um tema demoníaco. Tá certo? É um tema execrado. Quer dizer, Verdade. E isso é Tem uma outra relação um com elemento isso, político, É eleitoral o importante. pessoal Porque que se entender diz que, que na é verdade, pró-vida. A gente não defende o aborto, né? A gente defende esse direito à Isso. escolha mesmo, né? A mulher, ela pode escolher, ela pode ir para além de passar passar por violências, né? Assim, é o direito da escolha mesmo, né? Claro. Mas as pessoas acham que Que a gente está querendo matar os menininhos. E outro dia eu vi Pois isso é. na internet legal, né? Que fala muito sobre condenar o aborto feminino, mas legalizar o aborto masculino. exatamente. Que muitas vezes renega o processo de criação, de Isso. atenção. As crianças estão aí. Ah, não pode matar os meninos, mas os meninos que não têm pai, que não têm família, que vão parar na sinaleira, tem inclusive uma defesa da pena de morte. Quem Você fala vê, por isso? exemplo, uma das grandes diferenças do Bolsa Família para esse Auxílio Brasil é de que no Auxílio Brasil, você paga às pessoas, independente se seriam homens ou mulheres, e independente do tamanho da família. Quantos filhos você tem? No Bolsa Família, primeiro você pagava às mulheres, As mães, né? as mulheres, sejam eles mães ou não, Eu sempre achei que era até sua mãe. pagava às mulheres e você tinha um diferencial por filho. Por filho. Não, por filho, isso eu sei. Entendeu? Então, é necessário pensar que você tem um programa de transferência que não pode ser Só uma vou dar o família. dinheiro, né? Uma família de um homem sozinho não é a mesma coisa de uma família de uma mulher com 3 filhos. Sim. Sim. Sendo que, na maioria da população brasileira, as mulheres criam seus filhos sozinhas. Então, então as não mulheres, tem. as famílias hoje chefiadas por mulheres com filhos, é muito grande esse número. Então, você não pode fazer uma pretensa igualdade, todo mundo ganha R$600, e, ao mesmo tempo, você está prejudicando, porque a família, o sujeito sozinho, Que ganha 600, ganha 600, não é o mesmo custo não é o mesmo custo de uma mulher mulher com 3 sozinha filhos. que tem 3 filhos. É diferente. Agora, como você já viveu tantas histórias, né, de
dentro da democracia, de eleições. Eu queria saber, é verdade que quando Haddad chegou aqui, ele ficou assustado com um monte de gente que estava esperando ele para começar a campanha? Não é verdade. Ele já sabia. Ele já sabia. Nós preparamos ele que aqui ia ser uma Que aqui ia calorosa ser. recepção. Agora, evidentemente que nosso sistema de segurança e o nosso sistema digamos, de proteção a ele, que tem que ser, ele era muito mais precário do que é hoje. E evidentemente que, por exemplo, na saída do Ilê Foi isso mesmo. foi um... Eu soube que na saída do Ilê o menino foi um- falou, que é isso, senhor? O Foi cara um- vem lá de foi um São sufoco. Paulo. Pontapé, assim. Foi um sufoco bem pesado, mas não teve essa história de que ele... O cara vem lá de São Paulo, acostumado aquela galera, vem aqui, Mas ele já vai sabe, pro ele Ilê. foi muito bem informado do que Foi pro seria. Curuzu. Foi pro Curuzu. Tem um negócio que o Val fala que o pessoal chega aqui pra recarregar energia, né, Val? Aí foi. O pessoal para recarregar. Pois é. Eu acho que foi ótimo para ele, porque pelo menos ele começou ali a campanha. Ele devia estar ali falando do verdade. nosso tempo. me Peraí, toca não, mais eu bala. ainda tenho outras perguntas. Você eu tinha quero, mais uma. eu tenho mais Não, só isso aí duas, depois- só mais uma. Isso vai render um outro programa, já entendi. Não vai não, eu só quero saber assim, conte uma coisa engraçada aí que você tenha vivenciado, vá. Na política. Na política, qualquer coisa engraçada que você fala, De rapaz, preferência, fofoca. já aconteceu De tal preferência, eu coisa. me lembro de uma cena em 1982, na eleição de 82. Nós estávamos em Ilhéus. Ilhéus não, acho que, não sei se foi Ilhéus ou Buerarema, a distância do tempo Nós ali quem? já começou a me perturbar aqui a cabeça. Nós quem? Nós Eu vou estamos. dizer quem. Nós estávamos. O candidato a governador, que era Edivaldo Passos, o candidato a senador, os maiores candidatos a deputados federais, os estaduais, os municipais, os estaduais, e era uma chapa, na época, a chapa era integrada, né? Você votava no mesmo... E todo mundo, Era a né? Lei Falcão, a propaganda eleitoral era unificada. Era ainda ditadura militar, né? E na eleição a gente foi fazer um grande comício, gigantesco comício. E a gente foi fazer lá o gigantesco comício, que devia ter umas 40 pessoas. E nesse começando. comício passou um cara com um alto-falante na cabeça, um aparelho de som na cabeça, anunciando a briga do TU com a cobra. E aí acabou o nosso comício. Todo mundo foi ver. As 40 pessoas mudaram os planos. Mudaram os planos e foi isso. Isso Vocês é... não foram também, não? Hein? Vocês não foram também? Aí ficou lá no palanque, velho. Bora descobrir quem é TU. É TU, Não, bora lá, quem sabe lá a gente pois consegue. Chega lá, podia ter mais gente, tá vendo? Será que Gabriele. TU é uma pessoa? Muito obrigada por ter vindo. A gente tá acabando. A gente tem muita coisa pra conversar. A Mirth tá aí nervosa, cheia de perguntas. Vai ter outro Mas programa, a já vi gente vai tudo. chamar você de novo porque a gente adorou esse papo com você. Essa temporada sobre democracia pra gente é muito importante. Ter você com a gente aqui Tá bom. é uma... É uma aula mesmo. Uma aula, de fato, assim. Em diversos momentos eu me peguei aqui, realmente prestando muita atenção no que você estava falando, assim. E aprendendo muito mesmo, né? Assim, para além de estar entrevistando, mas aprendendo e eu com os ouvidos atentos. Então, muito obrigada por participar dessa nossa temporada. Eu quero fazer minhas palavras de Val. Muito obrigada por aceitar o convite. Foi um momento perfeito aquele encontro. Eu acho que a gente sai daqui fortalecida com todas as perspectivas de democracia e entendendo um pouco mais sobre economia, né, e gestão pública. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Gabriele. Eu fiquei, assim, maravilhada quando você topou por tantas vezes ter escutado que você era essa pessoa, sabe, boa de conversa, que pegava algo que é complexo, que é falar de economia, e trazia para o que é simples, para que mais pessoas possam compreender, né, que a economia é tudo e a economia faz parte de democracia. Então, você exerce a democracia quando você entende que existe uma cadeia, existem muitas coisas por trás. Enfim, muito obrigada por você estar aqui, viu? Não, obrigado a vocês pelo convite. Eu quero desejar o melhor sucesso para vocês, o programa de vocês, que vocês se bombem aí nas redes. A gente vai bombar, vai estar aí, vai dar tudo certo. Tá, beleza. Valeu, Parabéns e obrigado a obrigada, vocês. obrigada mesmo. E você que tá aí acompanhando a gente, que tá assistindo a gente no YouTube, que tá ouvindo a gente aí pelo seu tocador preferido, muito obrigada por ter chegado até aqui. Essa é a 5ª temporada do Umbu, a gente tá falando sobre democracia. E fique ligado, porque logo mais tem episódio novo. Um beijo e até a próxima. Segue a gente nas redes sociais, @Umbu Podcast. Hoje a gente tem Facebook, Instagram e a novidade, né, que é o TikTok. Camila no TikTok, gente. Segue Tá? ela, viu? Só Tá da demais. Camila lá. Só dancinha, muitas dancinhas.
Beijo, gente. Beijo. Valeu! Apresentação: Camila França, Mirth Santa Rosa e Val Bem-vindo. Gravação: Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do videocast: Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do podcast: Tiago Dantas. Abertura do videocast: Gabriel e Jaladê. Direção musical: Tiago Dantas. Vinheta: Jarbas Bittencourt e Kendebo Amorte. Assistência de produção: Pedro Gomes e Evelyn Medeiros. Produção executiva: Camila França. Produção de negócios: Mirth Santa Rosa. Comunicação: Nina Rodrigues.